Meu nome é Ana Almira Carneiro, eu sou gastroenterologista e trabalho nesse hospital há 32 anos, desde a sua inauguração. Eu vi a construção desse hospital, porque eu passava aqui em frente diariamente, deixei meu currículo na portaria desse hospital e fui chamada pelo Dr. Gilson Feitosa, que na ocasião era diretor científico. E foi com muito orgulho que o Dr. Gilson me apresentou a todo o hospital. Foi com muito orgulho também que eu comecei a trabalhar nessa casa em que, desde o início, tinha como DNA o cuidado centrado no paciente. Eu sou de uma cidade do Piauí, uma pequena cidade chamada Parnaíba. Vim para Salvador para fazer medicina. Na ocasião, outros irmãos meus vieram fazer medicina aqui em Salvador e eu vim com esse objetivo. Passei no vestibular, fiz a Escola Baiana de Medicina, residência no Hospital das Clínicas, no Hospital Professor Edgar Santos, e também fiz mestrado lá no hospital. Foi nesse intervalo entre a residência e o mestrado que eu fui convidada para vir trabalhar no Hospital Aliança. Esse convite veio a partir do Dr. Gilson Feitosa e foi um motivo de muito orgulho para mim e um motivo de muita felicidade. Talvez tenha sido um dos momentos mais importantes na minha vida, esse convite para vir para o Aliança. Trabalho na emergência desde o início, fizemos um trabalho de supervisão e participamos de todos os processos de acreditação do hospital. O hospital busca pela excelência operacional, sempre buscou, para trabalhar com as melhores práticas e oferecer ao paciente uma participação no seu cuidado, ouvir o paciente com empatia, para que o paciente tenha uma melhor experiência durante toda a sua jornada. Foi com muito orgulho que nós recebemos o convite de trabalhar nesse hospital. A nossa primeira reunião foi emocionante porque participou os médicos de referência dessa cidade. Eu me senti muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe que iniciou no hospital. A experiência na emergência foi muito gratificante. Nós podemos ter contato com muitos pacientes, muitas histórias, muitas vidas salvas, muitas vidas que não podemos salvar, mas que podemos ter dado às famílias conforto, ter dado às famílias o melhor atendimento possível para que esse sofrimento fosse apaziguado. Tivemos a oportunidade de atender muitos pacientes, de entes queridos aqui do hospital, de funcionários, e essa casa foi sempre uma família, foi sempre muito unida e um grande prazer trabalhar aqui, uma grande satisfação passar por essa casa em que durante muitos anos foi referência na cidade como um dos melhores hospitais. Desde a sua construção e sua trajetória, o hospital foi referência para outros hospitais da cidade. E isso nos orgulhava sempre e nos motivava muito. Algo que nos muito conforta nesse hospital é que o trabalho em equipe multiprofissional é muito importante. Nós temos o suporte de toda a equipe multiprofissional, de especialidades, de laboratório, de radiologia, e patologia, isso faz cirurgia, isso faz com que os casos sejam discutidos de forma integral, que a gente possa oferecer ao paciente o melhor resultado. Essa integração da equipe, ela é muito importante. Essa discussão de casos em conjunto só enriquece e só traz ao paciente o melhor resultado possível. A gente lembra de muitos casos atendidos na emergência em que o fato do cirurgião estar aqui próximo no centro médico, o fato da radiologia dar um diagnóstico imediato, o fato do paciente ser colocado rapidamente no centro cirúrgico, faz toda a diferença para que o paciente tenha um bom desfecho. Quando eu vim trabalhar no hospital, meu primeiro contato foi com Dona Clésia, que foi uma enfermeira que trabalhou no hospital durante
todo esse período em que eu também trabalhei, eu trabalhei 32 anos aqui, e a primeira contato com ela me falou: doutora, nós estamos aqui para servir o paciente. Esse ponto foi um ponto muito importante, porque todo o nosso foco era baseado nisso. E Dona Clésia era a pessoa cuidadora do hospital, de maior contato com o dono do hospital, Dr. Paulo Sérgio Torinho, que foi o grande criador dessa casa. E a gente se inspirou muito em Dona Clésia, porque ela ajudou a construir o hospital, veio para cá antes mesmo da inauguração desse hospital. Então, como eu falei, eu passava aqui em frente e via a construção, na época era um mistério o que seria essa construção na cidade, falava-se que poderia ser um centro de comércio, e por último, depois já perto de inaugurar, a gente descobriu que seria de fato um hospital. E eu, passando pela frente do hospital, deixei meu currículo e fui chamada para o Dr. Gilson para trabalhar aqui. Foi muito gratificante, muito feliz esse momento desse convite e de poder trabalhar aqui nessa casa. Passamos por vários processos de acreditação. Esse período foi um período de muito enriquecimento para toda a equipe assistencial, em que as melhores práticas passaram a ser ainda mais fortalecidas. Práticas assistenciais, gerenciais, sempre focando no paciente. Participei durante quase 20 anos da assistência aos pacientes internados. Nós fazíamos visitas aos pacientes internados e eu participei da equipe de Dr. Luiz Lira. Dr. Lira foi o nosso grande mestre e foi o nosso chefe como gastroenterologista nesse período, e nós pudemos dar muita assistência a pacientes internados e a pacientes que tiveram, porventura, cirurgias de gastroenterologia aqui no hospital. Então, a pandemia do Covid-19 foi um momento difícil para o mundo todo, e as emergências precisaram se preparar para o atendimento desses casos que eram, então, desconhecido como evoluiriam, como seriam tratados, e existia um medo de contaminação de toda a equipe, um medo de não poder atender o paciente com segurança, e isso foi contornado quando a equipe toda se preparou, fez treinamento quanto à higienização, treinamento para atender o paciente rápido, que chegasse com insuficiência respiratória. Passava o dia inteiro treinando no hospital. E isso deu muita segurança à equipe, porque à medida que você tem conhecimento, né, você fica mais seguro para tratar o paciente. Sempre tinha reuniões com a diretoria, a diretoria deu muito suporte a todo o hospital, principalmente a emergência. Então, tinham reuniões diárias para que a gente tivesse recursos e tivesse uma equipe preparada para atender todo mundo, né? A UTI foi muito importante. Teve um momento da pandemia em que todo o hospital virou atendimento Covid. A equipe se contaminou muitas vezes e a gente teve que fazer um rodízio de funcionários muito grande. Teve um momento em que até a radiologia parou o atendimento externo e virou atendimento Covid. Então, a gente teve que modificar a estrutura física, modificar a logística, né, de atendimento, modificar os fluxos, separar o fluxo dos pacientes menos graves para fora do hospital e os pacientes mais graves ficarem na emergência. E foi um momento de muito aprendizado. Nós chegamos a ter mais de 50 pacientes internados só na emergência. E nós chegamos a fazer visitas em que
A gente terminava de ver o último paciente, o primeiro paciente a gente já voltava a visitar novamente, e ele já tinha um quadro clínico modificado, conduta modificada. Então era um atendimento muito dinâmico, né? Ostensivo, intensivo, e que foi de um grande enriquecimento para toda a equipe, um grande amadurecimento para toda a equipe e para o hospital. Quando a pandemia acabou, agora mais recentemente, eu acho que a gente teve essa sensação de que a gente conseguiu vencer, né, muitos desafios nesse período, de uma forma muito gratificante por ter oferecido a muitos pacientes o melhor atendimento possível, né, tanto das equipes especializadas, de pneumologia, de infectologia, equipe de medicina intensiva, e em especial a gente tem um agradecimento muito grande a toda a equipe de emergência, a equipe de enfermagem, que foi fantástica, a gente não pode deixar de citá-los, toda a equipe que se dedicou à higiene do hospital, a equipe que deu suporte de laboratório, toda a equipe, inclusive a equipe da comunicação, a da anestesia. O hospital entrou em harmonia, né? Os anestesistas deram um suporte muito grande para contribuir com os plantões de UTI. Os centros cirúrgicos pararam as cirurgias eletivas e se transformaram em UTI. O hospital criou muitos leitos de UTI para que essa demanda pudesse ser assistida. E esse foi um momento de muita integração, né, entre todos. Um momento muito marcante, muito importante, e que deu ao hospital muito amadurecimento enquanto grupo. Por ter trabalhado durante 32 anos no hospital, a gente conhece todas as pessoas, todos os funcionários que passaram por aqui. Tivemos a oportunidade de ver todas as mudanças que aconteceram no hospital, mudanças físicas, mudanças estruturais, mudanças em relação aos sistemas de acreditação, de boas práticas. Então a gente tem uma sensação de que fez parte dessa história de uma forma muito intensiva. Minha filha nasceu aqui, nós vimos o nascimento dos filhos de outros funcionários aqui, atendemos entes queridos de funcionários daqui, e isso dá uma sensação muito boa de que a gente pertence a essa casa. O DNA do hospital é esse, é servir o paciente, né? O DNA do hospital é se preocupar com a segurança do paciente. O DNA do hospital é que menos danos e eventos adversos aconteçam ao paciente. O DNA do hospital é que o paciente seja o protagonista da história dele, é que o paciente seja escutado com empatia, respeitada a sua autonomia. O DNA do hospital é que a equipe tenha uma excelência operacional, é que siga as melhores práticas sempre, mas não deixando de se preocupar com a experiência do paciente, com a jornada do paciente aqui dentro, para que ele se sinta, tenha essa percepção de satisfação, de confiança, de reconhecimento, de gratidão. Isso é o mais importante. O restante é uma consequência. O hospital procura estar na vanguarda em relação a toda a questão de parque tecnológico, mas o resultado que o paciente alcança e a satisfação que o paciente tem com o seu tratamento é fundamental.